Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub, seja bem-vindo ao meu canal. Eu primeiro gostaria de agradecer a quantidade imensa de compartilhamentos e de subscrições que eu tenho tido no canal. Muito obrigado. Eu fico muito feliz em saber que a minha missão de passar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri nesses últimos 25 anos, mais ou menos, estudando essa área de promoção da saúde, tem sido difundido cada vez mais. Nesse vídeo, inclusive, eu vou comentar uma coisa que eu também considero um mito da sociedade, um mito da mídia. É uma pergunta que é muito frequentemente feita no meu consultório e eu vou tentar esclarecer esse mito. A pergunta que eu tenho muito frequentemente pelos meus pacientes é: doutor, é verdade que se eu fizer jejum eu vou perder a minha massa muscular? Bom, então é assim, essa pergunta de se eu vou perder a massa muscular, se eu vou emagrecer quando eu fizer jejum de uma forma não saudável, é muito frequente. E eu vou explicar de uma forma bem simples a forma como você tem para otimizar o seu jejum, otimizar a perda de peso, ter um emagrecimento saudável sem ter a complicação da perda da massa muscular. O que acontece? Se você for ver, inclusive, aquelas pessoas do campo que passam a maior parte do dia trabalhando, um trabalho rural, etc., fazem muito esforço físico e às vezes só tem uma. Normalmente o que acontece, eu vejo aqui muito em Portugal, as pessoas têm no máximo 2 refeições por dia. Eles fazem o que chamam de pequeno almoço, por isso tem até esse nome. Eles fazem uma refeição muito rica em calorias boas na manhã e depois no final do dia fazem uma segunda refeição e passam a maior parte do dia, como eu explico nos vídeos, sem comer. E eles têm uma massa muscular, uma estrutura física muito avantajada, muito bonita, sem gordura, com músculo desenvolvido e não perdem massa muscular. O que acontece com essas pessoas? 2 coisas condicionam o nosso corpo a perder gordura armazenada e aumentar a massa muscular de uma forma saudável. E quais são essas coisas? A primeira, você não pode deixar o seu corpo sob estresse. Tá bem? Eu não estou falando de estresse emocional, eu estou falando de estresse físico. O estresse físico, assim como o emocional, vai liberar um hormônio chamado cortisol. E o cortisol é um hormônio que tem uma característica muito interessante. Para criar rapidamente energia no nosso corpo, ele destrói proteína. Ele faz uma coisa chamada proteólise e o corpo faz um mecanismo chamado gliconeogênese. Ele forma gordura a partir de proteína. E aí você perde massa muscular. E como a gente faz para prevenir que o nosso corpo se estresse e forme açúcar a partir da proteína? Bom, aí também são alguns pontos muito importantes. O primeiro, se você não está condicionado a fazer jejum, você não pode de uma hora para outra resolver fazer horas e horas de jejum, porque o seu corpo está condicionado à queima de açúcar e não à queima de gordura. Aquilo que eu já expliquei em outros vídeos, você está no metabolismo glicídico e se você estiver nesse metabolismo, seu corpo não vai ter energia a partir da gordura. Ele tem uma dificuldade ainda porque ele não aprendeu a fazer isso. Então você tem que começar a ensinar. Uma criança nos primeiros anos de escola, você tem que ensinar o seu corpo, não pode fazer de uma hora para outra. Então você tem que começar o jejum de uma forma gradual. Você tem que fazer o condicionamento. O condicionamento você faz alargando os intervalos entre as refeições e tirando cada vez mais os carboidratos da alimentação, principalmente os processados, carboidratos livres, o açúcar refinado, etc. Porque esses açúcares vão atrapalhar o seu corpo a aprender a queimar gordura, tá bem? Ponto número 1, para baixar o estresse, você tem que aos poucos ir condicionando o seu corpo. A mudança da qualidade da alimentação você pode fazer rápido, né? Parar de comer as porcarias. A mudança da frequência da alimentação tem que ser uma coisa gradual, tem que ser um condicionamento do seu corpo. Se você não souber fazer, você tem que procurar um profissional que saiba e pedir essa orientação, tá bem? Mas é muito importante que seja gradual. Igual quando você vai começar a fazer uma atividade física, eu ouvi falar que atividade física é muito bom para a saúde, aí você vai e resolve correr uma maratona amanhã. Não pode fazer isso. A maratona é um desgaste muito grande do seu corpo. Você vai gerar estresse no seu corpo, vai ter lesão, etc. Atividade física é boa. Se você quiser fazer, você tem que começar um condicionamento.
É igual a subir uma escada, é um degrau de cada vez. Você não queira subir a escada toda num dia, porque isso não vai dar certo. Segundo ponto para você não deixar o seu corpo estar sob estresse, você tem que ter otimizado no seu corpo os hormônios anabólicos. Porque como eu falei, o cortisol é um hormônio catabólico, ele destrói a proteína. Existem hormônios que protegem o nosso corpo de proteínas. Os principais hormônios que causam isso, e eu vou ter que falar em outro vídeo mais sobre esses hormônios que são muito complexos e tem várias características de cada hormônio desses, mas eu vou citar eles aqui e você tem que ter eles ativados. O hormônio do crescimento, ele é o maior protetor da proteína do nosso corpo, ele é o santo padroeiro das proteínas do nosso corpo, chama-se GH, hormônio do crescimento. Ele é liberado no nosso corpo durante a vida inteira, não é só na fase de crescimento, e ele é um excelente protetor. Tem formas de a gente estimular o hormônio do crescimento, eu não vou falar nisso nesse vídeo, mas vou ter vídeos que eu vou falar muito sobre o hormônio do crescimento. A vitamina D é um outro hormônio que consegue diminuir a concentração de estresse no nosso corpo. Por isso que eu falo para a gente estar em dias ensolarados, vocês vão estar sempre me vendo pegando sol. A vitamina D é um hormônio que antagoniza o cortisol. Se você tem cortisol, ele bloqueia receptores de vitamina D. Parece que um hormônio briga contra o outro. Então, se a gente tiver vitamina D em nível suficiente no nosso corpo, é muito mais difícil o cortisol fazer a ação dele. O terceiro hormônio que é muito importante para isso chama-se DHEA, dihidroepiandrosterona. É um hormônio anabólico que é produzido na suprarrenal e que também tem um papel muito importante no equilíbrio com o cortisol. Ele é produzido no mesmo local da produção do cortisol. Você vê que a natureza colocou eles ali juntinhos e um equilibra o efeito do outro. É na córtex da suprarrenal, também aquela glândulazinha que fica em cima do rim, e esse hormônio ele tem vários papéis que são exatamente de equilíbrio com o cortisol. A gente costuma dizer que o DHEA, cada grama de DHEA neutraliza cada grama de cortisol. Então é importante a gente ter esse equilíbrio. Ao longo da vida a gente vai diminuindo um pouquinho a produção do DHEA, por isso que inclusive o ser humano tem uma tendência a uma degeneração cada vez maior, porque o cortisol não diminui, muitas vezes ele até aumenta, porque os nossos estresses, à medida que a gente vai envelhecendo, vão aumentando. Pronto. Então, assim, entender que o estresse é uma das coisas que vai fazer o nosso corpo utilizar a proteína e o jejum não ser otimizado ao máximo para aumentar a nossa massa muscular e diminuir a massa gorda. E a outra coisa que é muito importante é aquilo que eu falei, colocar o nosso corpo no metabolismo lipídico, porque se você tiver a quantidade de calorias suficiente no seu corpo para ser utilizado como energia, é óbvio que o corpo não vai tirar proteína, porque a proteína é uma substância fundamental para o nosso corpo, ela é uma substância estrutural que a gente precisa para diversas funções do nosso corpo, para a produção de enzimas, para a produção de imunoglobulinas, para a produção de várias células importantes para o nosso corpo. Ou seja, ele nunca vai usar proteína, ele vai usar a gordura que está lá para ser utilizada como fonte de energia. Então é assim, se você tiver no metabolismo lipídico, o corpo vai otimizar a queima de gordura, e óbvio que não a queima de proteína. Então, para entrar no metabolismo lipídico, é o que eu falei, ensinar o seu corpo a queimar gordura, e isso a gente já explicou nos outros vídeos de queima de gordura, e eu vou continuar falando em outras oportunidades. Mas então ficou a dica, né? Se você tiver o corpo otimizado para queimar gordura e não tiver estresse, você vai ter o jejum como um excelente aliado no processo de perda de peso. Espero que eu não tenha sido muito complexo nessa explicação. Desculpa se eu fui. Até um próximo vídeo. Fique com Deus.